toda, queridos, eu tenho buscado na palavra para quanto a ceia. Eu gostaria de falar muito sobre a ceia. Eu estava estudando, estava procurando historicamente como é que foi, como é que era e tudo mais. Quando eu preparo tudo, estou com tudo na cabeça, começando a escrever, o Espírito Santo fala para mim assim, não, quero que você fale sobre, e ele me deu um texto. E eu fui nesse texto e meus olhos fixaram nesse versículo, e eu fiquei com esse versículo no meu coração essa semana toda, e o Espírito Santo colocou no meu coração para mim trazer essa palavra para você. E o tema é: coloque a sua casa em ordem. Coloque a sua casa em ordem. Quantos de nós, né? Quantos já foram aqui para o Wisconsin Dells? Já foram para o Wisconsin Dells? Vocês já viram aquela casa de ponta cabeça lá? É um museu, né? É um museu de ponta cabeça. É completamente tudo de ponta cabeça. Agora eu estava vendo as fotos ontem. Tem a foto dos Transformers na frente. Então tudo dentro daquele lugar é de ponta cabeça. Tudo é de ponta cabeça. É como se estivesse no teto e tudo tivesse, assim, é uma experiência assim bem awkward, bem diferente. Mas eu fico pensando, porque a pergunta foi: você já imaginou uma casa de ponta cabeça, uma casa de cabeça para baixo? Né? A primeira coisa que foi na minha cabeça foi lembrar dessa casa lá em Wisconsin Dells. E uma das coisas que mais chama atenção nos dias de hoje, queridos, é que a família como perdeu a referência de lar. A família perdeu a referência de lar, queridos. E uma das coisas que mais eu fico intrigado assim, é que a gente está procurando pessoas famosas, a gente está procurando pessoas que têm influência, mas a grande verdade é que nós precisamos de pessoas que sejam referências para as nossas vidas. Nós não precisamos de pessoas que tenham influência, e nós não precisamos de pessoas que sejam famosas. Nós precisamos de pessoas que sejam referências em nossas vidas. Eu tenho pessoas que são referências na minha vida. Por exemplo, uma pessoa que foi referência na minha infância é meu primo que me levou para a igreja. Ele falou assim: você quer aprender a tocar violão? Eu só vou te ensinar música de crente. Eu falei: tá bom. Ele me ensinou, e no entanto que eu não sei tocar nada que não seja para Deus. Eu não consigo. E Deus, assim, colocou no meu coração, e eu falei: não, eu quero aprender. E o nome dele é Carlos. E o Carlos, ele é muito querido, assim, porque é um homem fiel a Deus. Foi referência na minha vida. Eu comecei a olhar os famosos, aqueles caras que tocavam guitarra, que faziam e desfaziam, muito conhecidos, né? Mas a minha referência continuava sendo ele tocando naquela maneira simples de tocar, naquela maneira simples de louvar a Deus, na maneira simples de ensinar, na maneira simples de viver. Por mais que eu tivesse aqueles famosos na minha mente, aqueles famosos como, quem sabe até pensava assim que influentes na minha maneira de tocar, mas referência para mim foi o Carlos. E ele foi referência para mim, para aquilo. Outras pessoas que quem sabe para você seja uma referência, né? Muitas pessoas pensam, a gente muito pensa que referência não, a gente muito pensa que ser famoso e influente é referência, mas não é. Ser famoso e influente não quer dizer que seja uma referência. Quantas youtubers da vida nós sabemos que são famosos e são influentes, mas não são referência. Não vou citar nomes aqui, mas tem vários. Tem pessoas que investem na maldade, nas coisas horríveis desse mundo, porque eles querem influenciar, mas não serão referência para a tua e para a minha vida. Nunca serão. E olha só que diz lá em 2º livro de Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim: por esse tempo,
Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, põe suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperar dessa doença. Quando Ezequias ouviu isto, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: ó Senhor, lembra de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Pois o rei chorou amargamente. Versículo 4 ele diz assim: então antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu essa mensagem do Senhor: volte a Ezequias, líder do meu povo, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos seus antepassados, Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, vou curá-lo, e daqui 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa do meu servo Davi. Queridos, uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto é o versículo 3. Ó Senhor, lembra de que como sempre servi com fidelidade. Eu fico, tudo está ao contrário se você prestar atenção nesse mundo, né? Primeira das coisas, vamos falar um pouquinho sobre essa pandemia, que parece que uma hora acaba, outra hora não acaba. Mas eu quero dizer para você, hoje mesmo nós estávamos nos preparando para vir na igreja, e um pastor pregando, aqui nos Estados Unidos, aqui mesmo, aqui em Chicago, falando assim, que os governantes, eles querem mover agora pelo medo. Então, vai ter, você tem que usar máscara, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Daí você toma a vacina, tira a máscara, daí agora volta a máscara. E daí eles ficam amedrontando. Vai chegar uma hora, queridos, que você vai ter que usar a tua fé. Vai chegar uma hora que você vai ter que usar. Temos que viver por fé, não por vista. Porque se a gente viver por o que eles estão mandando fazer, a gente vai ficar uma hora põe máscara, uma hora traz máscara, uma hora faz não sei o que, outra hora toma vacina, tem que botar outra vacina e fazer. Vai chegar uma hora que não, isso daí é para manipular a massa. Essa é a grande verdade. Então, eu peço para você, não estou dizendo para você não tome vacina, não estou dizendo para você não use máscara, estou dizendo para você, viva por fé. Não viva por medo. Não viva por medo, amém? Não viva por medo. Tudo ao contrário. As pessoas não gostam de ficar mais nas casas. O casamento tem sido desvirtuado. Não existe mais virtude no casamento, né? Hoje é assim. A maternidade foi desvalorizada. Já não tem mais pai e mãe, né? É quem for. Né? Eu coloquei aqui, qual seria o modelo da família de acordo com a vontade de Deus? Está lá em Gênesis 1, você põe para a gente, Fábio, por favor, Gênesis 1, 28, essa aqui é de acordo com a palavra de Deus. Então Deus os abençoou e disse: sejam fiéis, multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Sabe o que está dizendo ali, querido? Sabe que esse verbo está até eu não sou muito bom em português, a pastora é melhor que eu. É um verbo imperativo afirmativo, dizendo assim para você: sejam, encham, dominem. Essa é a palavra de Deus para você. É uma ordem. Deus falou para você: vai lá, domine, encha, multiplique. É isso que Deus está falando, queridos. Olha, essa é a família de Deus. Deus fez o marido e a mulher para ser família de Deus. Uma das coisas que também me chama atenção, não só nisso, Deus dá uma ordem. Ezequias recebeu esta ordem como veja só, o rei Ezequias recebeu esta ordem do Senhor por meio do profeta Isaías para colocar a sua casa em ordem. Coloque essas coisas em ordem. Falou assim para ele: põe
em ordem essas coisas, suas coisas. Põe em ordem sua casa, as suas versões falam. Põe ordem na sua casa. Mas como nós colocamos ordem na sua casa? Nós colocamos a ordem nessa casa quando a gente paga nossas contas? Nós colocamos ordem nessa casa quando a gente faz isso, faz aquilo, limpa? O que ele está falando é muito mais do que limpar a casa. Está falando muito mais do que o ambiente que você está. Está falando muito mais do que no ambiente que você quer. Está falando, põe ordem na sua casa. E a palavra de Deus fala que nós somos templo de quem? Do Espírito Santo. Ele está falando espiritualmente. Está falando espiritualmente. A notícia, queridos, chega, porque naquela época era assim, ó, Deus fala, o profeta recebe e o profeta dá a palavra. Já não tem mais o que fazer. O profeta vai embora, não tem mais o que dizer. O que esse rei faz, queridos, me chama muita atenção, porque ele faz Deus lembrar aquilo que Deus fez por ele, aquilo que ele fez por Deus. Minha pergunta para você é, dentro da sua casa, quando você está na sua casa, o que tem feito, o que você faria para Deus, o que você diria para Deus? Deus, lembra, na minha casa é assim. Lembra, na minha casa, Deus, é assim. Como seria a tua resposta a essa notícia, se viesse um profeta e dissesse para você, ó, tu vai morrer daqui a 3 dias, meu irmão, daqui a 3 dias você vai morrer. E o que você diria para Deus? Qual seria a tua resposta para essa notícia? Seria uma resposta de well, it is what it is, não tem nada que eu possa fazer? Ou seria algo, Deus, lembra do que eu fiz, Pai? Queridos, já aconteceu aqui na igreja, queridos, eu clamar a Deus, Deus, lembra o que eu fiz, Senhor? Lembra o que eu fiz lá na Lavinha? Lembra o que eu fiz lá, Senhor Deus, na igreja do pastor Kent? Lembra o que eu fiz lá, Senhor Deus? Porque não estou vendo a tua mão, meu Pai. Não estou vendo a tua mão. Queridos, eu e a pastora, a gente nunca chegou, nós nunca chegamos, a gente nunca chegou em igreja nenhuma no horário do culto. Nunca, jamais em nossa vida. Estou mentindo ou não? Quando a gente chegou na hora, começa 10h30, quando a gente chegou 10h30 no culto, ou na hora de um culto, nem quando a gente não estava servindo, a gente não chegava na hora, a gente chegava meia hora antes, 1 hora antes, 2 horas antes, 3 horas antes, chegava um dia antes, às vezes, para arrumar as coisas na igreja, para depois ministrar. Lá com o pastor Fernando, a gente vai um dia antes. Eu vou lá na igreja, fico a noite inteira, saio de lá, a gente saiu de lá de madrugada, a última vez que nós estivemos lá, eles iam transmitir o culto. Eu saí da igreja a 1 hora da manhã, junto com o pastor Fernando, para as 10 horas da manhã estar de novo lá. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? O que eu quero dizer para você, querido, é que eu falei assim para Deus, Senhor Deus, lembra do que eu fiz, Senhor Deus? Por que não tem uma alma viva, Senhor Deus? Ou então, Senhor Deus, me multiplica. Não tem problema, assim como o Senhor fez com Adão, que se tirou aqui do lado dele aqui e fez uma mulher, faz um outro Adriano, dá um jeito, Deus, porque é assim que não tem. E daí eu lembro até hoje, a maneira que eu falo com você, a maneira que eu dirijo você, a maneira que eu faço com você é só com você, Adriano. Então põe a tua casa em ordem e começa a pregar a palavra de Deus. Põe a tua casa em ordem e começa a pregar a palavra de Deus. Começa a honrar a palavra de Deus. Porque você só está falando aquilo que você fez, mas eu quero aquilo que está no teu coração. Comece a pregar aquilo que está no teu coração, queridos. E a partir daí, como revelação no meu coração, eu comecei a trazer palavras que vêm do coração, queridos, que vêm do coração. E essa manhã, queridos, eu tenho que vir aqui para profetizar na sua vida, que você vai botar a tua casa em ordem. A tua casa vai estar em ordem. Não estou falando de limpeza, não estou falando de dinheiro, estou falando de botar a tua casa em ordem. E a primeira ordem é espiritual. Primeira ordem espiritual, sempre te servir com fidelidade. Sempre te servir com fidelidade. Lembra-te, Senhor, te peço.
com lágrimas ele pedia, com angústia no seu coração ele pedia: não me deixa morrer, Deus. Eu fui fiel para com o Senhor, eu fui fiel na tua palavra, eu fui fiel no teu reino, eu estabeleci o culto, eu estabeleci a Páscoa, eu estabeleci. Foi isso que esse rei fez, queridos. Vida espiritual. Ezequias pediu a Deus para ele se lembrasse daquele que ele, da maneira que ele andou diante de Deus, com fidelidade. Ele era fiel a Deus em sua casa, dedicado em suas orações, a sua vida espiritual estava em ordem. Ele foi humilde, virando para o lado, dizendo assim: a Deus, lembra, Senhor Deus, lembra, Senhor, das coisas que eu fiz, Pai. Lembra-se das obras que eu fiz, Pai. Queridos, a sua família é a prioridade. Então, se a tua família é prioridade, é preciso orar com a tua família. Eu faço uma convocação aos pais, convocação aqui aos filhos. Pare que seja uma refeição para orar junto. Sente na mesa para orar pelo menos por uma refeição. Eu peço, eu clamo para você. Você vai ver a diferença que vai ser na tua vida, na vida de vocês. Você, pai, tome as rédeas da oração. Vamos orar aqui agora? Vamos orar aqui, ó. Chama fulano, chama Beltrano, acorda o Samuel, né? Todo sábado de manhã assim, acorda o Samuel. Vem, Sara, chama o Apolo aqui, nosso cachorrinho. A gente ora até pelo cachorro, gente. É assim, queridos. Traz, eu chamo os homens aqui. Por favor, se levante, homem, na sua casa. E faz: mas eu moro sozinho. Não tem problema nenhum. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa semana, Pai. Obrigado por esse alimento. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado dos meus. E ore. E ore. Queridos, nós temos, a casa é lugar para descansar, é ou não é? A casa é lugar de descanso. A casa é um lugar para ter prazer com as pessoas que você ama, é ou não é? A casa também é um lugar de oração. Nós temos lugar para quê? Para televisão. Nós temos lugar para comer. Nós temos lugar para cozinhar. Nós temos lugar para lazer. Temos ou não temos? Em sua casa você tem lugar dedicado para falar com Deus? Tem um lugar dedicado para falar com Deus? Faz um lugar dedicado para falar com Deus. Lá em casa, lá o povo já sabe. Sabadão, né, o Samuel pergunta: pai, você vai estudar agora? Posso tocar a bateria mais um pouco? O Apolo já fica com o rabinho entre a perna, já senta, eu fecho a porta, ele já vem bater na porta, né? Ele fica dentro, né? Toda vez, não sei o que tem, queridos, mas toda vez que a gente, não sei se ele se converteu, mas toda vez que eu vou orar, ele sobe na cama, ele deita ali junto comigo ali. Eu estou orando, ele está ali junto comigo ali. Eu tenho um cantinho lá, queridos, cantinho do computador lá, que eu estou preparando a palavra e estou orando. E eu começo a orar, o cara começa a lembrar do rosto de vocês. Eu começo a chorar. Eu começo a pedir: Deus, fulano precisa disso, Senhor Deus. Beltrano, Senhor Deus, está precisando disso aqui, Senhor Deus. Senhor Deus, tem fulana lá, Senhor Deus, que está precisando de uma intervenção tua, Senhor Deus. Jesus, sabe, Senhor Deus, que fulano de tal está também. Deus, e aquele, Senhor Deus, que Senhor Deus está vindo, Pai, mas parece que não está entendendo, Pai. Deus, e aquele que também, Senhor Deus. Senhor Deus, tem aquele que não tem pai, tem aquele que está longe do pai, aquele que o filho dele está lá no Brasil, Senhor Deus. Tem aquele que não pode sair daqui, Senhor Deus, porque a vida dele está toda aqui, Senhor Deus, e a família dele está lá, Pai. Tem aquele, Senhor Deus, que está procurando, Senhor Deus, marido, aquele que está procurando esposa, tem aquele que está fazendo, Senhor Deus, eu começo a lembrar, eu começo a chorar, Senhor Deus, eu falo: Deus, quem me dera ter poder, Senhor Deus, para mudar, Senhor Deus, a vida deles, Pai. Quem me dera, Senhor.
Senhor Deus, o Senhor, Pai, Senhor Deus, ouvir, Pai, essa oração, Pai, e mudar, Senhor Deus, o coração, Pai. Quem me dera, Senhor Jesus. Pai, Senhor Deus, esse aqui é um canto de oração, meu Pai. E ali, queridos, eu oro, ali eu peço, ali eu falo, Senhor Deus, e domingo, Senhor Deus, bem domingão, Senhor Deus, todo domingo eu peço, todo sábado eu peço, Jesus, volta, Jesus. Volta, Jesus, volta, Jesus. Volta para não precisar ter domingo, não. Para não precisar ter culto no domingo, não. Volta hoje, Senhor Jesus. Para não precisar preparar a pregação. Volta hoje, Senhor Jesus. Para mim não, sabe, para mim não precisar chorar de novo. Volta hoje, Senhor Deus. Porque eu estou cansado, Senhor Deus. Volta hoje, Senhor Deus. Todo sábado é assim, queridos. Mas todo sábado eu estou nos meus joelhos orando, pedindo a Deus. Queridos, e uma das coisas que mais o Espírito Santo fala comigo, fala assim, não é na tua hora, não é no teu momento, não é, mas é na minha hora. É na minha hora. Põe a tua vida espiritual em ordem, querido. Põe a tua vida espiritual em ordem. É a hora. Está na hora. Está na hora. Está na hora de você. Tem gente que está aqui na igreja, querido, que nunca foi batizado, precisa ser batizado. Batiza em nome de Jesus. Já está aqui mesmo, gente. Batiza. Eu oro, Pai, chega de discussão, Pai. Eu oro, Pai, chega de desilusões, Pai. Chega a hora para te buscar, Senhor, em nossas casas, Senhor Deus. Vida espiritual, Deus ordenou para ele. Ele falou assim, ó, lembra da minha fidelidade com o Senhor. Segundo ponto, queridos, segunda ordem, né? Quanto a aquilo que Deus te mandou ele colocar, as coisas que ele mandou para obrigado, minha filha, que Deus colocou para ele colocar em ordem, foi a segunda ordem, é relacionamento. Em outras versões, né, eu coloquei ali a devoção na parte do versículo B. A gente está só no versículo 3. Hoje eu só quero ficar no versículo 3. No próximo domingo a gente continua, queridos. O versículo 3 fala assim, de devoção. Lembra da minha fidelidade, da minha devoção, da minha inteireza de coração. Eu sou inteiro. Ezequias pediu ao Senhor para lembrar-se também que ele tinha um coração inteiro, queridos. Inteiro. Que significa que um coração que o coração dele não era dividido. Sabe que um coração inteiro é um coração que não é dividido. Que não é dividido pelas coisas. Eu não sei se eu quero ir na igreja hoje. Eu não sei se eu sinto assim. Eu não sei se eu sinto assado. Não. Quem é dividido? Não, eu vou estar, eu vou fazer, eu vou. Um coração inteiro. Íntegro para com Deus. Principalmente com a sua família. Inteiro. Uma das coisas que mais eu procuro ser para os meus filhos é íntegro. Se eu falei para ele, para eles, né, para os dois, tanto para ele quanto passaram, vou fazer tal coisa, nem que eu esteja cansado, eu faço. Nem que eu esteja exausto, eu vou e faço. A pastora Michele também, né? Teve um dia que a gente ficou até tarde, né? Chegou tarde, a gente estava no negócio, no aniversário da minha sobrinha. Chegamos em casa e a gente sempre falou para eles, o que vocês precisarem, fala pra gente. Daí o Samuel chegou para mim assim, para a pastora Michele, eu sei que você deve estar bem cansado, né? Eu falei, pronto, bem bomba. Não, porque hoje também é aniversário do Shei. Shei é o melhor amigo dele, né? E nós estávamos lá, do lado da casa do Shei. A gente estava em casa quando o Shei mandou mensagem. Eu falei, filhão, mas por que não mandou mensagem? Já conhecendo, né? Ele falou, não, pois é, ele só mandou agora. Não. Se ele veio pedir para mim, porque é importante para ele. O que é importante para ele é importante para mim. A pastora foi lá, levou ele, né? Depois a gente foi buscar. Assim também com a Cassara. O que é importante para o seu filho também é importante para você. Não é só o que é importante para mim, mas o que é importante para ele também tem que ser importante para você. Uma das coisas que mais os nossos filhos veem em nós é quanto importantes são as coisas que nós fazemos, ou quanto importantes as coisas que eles fazem. Quanto isso é importante para nós. Então pensa bem nisso, queridos.
Um versículo que diz lá, a Bíblia fala também em Jeremias 29, 13, diz assim, ó, buscai e me acheis quando me buscareis de todo o coração. Sabe o que é isso? É Jeremias, queridos. Isso daí, não só Jeremias, mas Ezequias também, buscando a Deus de todo o coração. Relacionamento com esse Deus. Lucas 10, a partir do versículo 29, um texto bem conhecido também. Jesus respondeu: o mandamento mais importante é esse, que ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. E o segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esse. Jesus está ensinando, queridos, Jesus está respondendo uma questão sobre o relacionamento, nosso relacionamento com o nosso próximo. Tem que ser importante. Precisamos amar a Deus e ao próximo de todo o coração. Ter o coração inteiro significa não ser fingido, sem ser dividido. Tiago também ensina a igreja também, queridos. Manda uma carta lá, Tiago 4:8, diz assim: purificai as mãos, pecadores, e a vós que sois de dobre ânimo, limpai o coração. Dobre ânimo é aquela pessoa que está com o coração dividido. Limpe o teu coração nessas coisas. Seja único diante de Deus. Purificai as mãos, pecadores. Nos relacionamentos mostramos que amamos o nosso próximo. É ou não é? Em casa é onde ficamos à vontade, onde mostramos realmente que nós somos. É ou não é? Em casa a gente sabe quando a pessoa tem chulé. Em casa a gente sabe quando a pessoa está com dor de estômago. Em casa a gente sabe quando as coisas estão difíceis. Mas em casa é um lugar de relacionamento, queridos. Em casa é um lugar de relacionamento. E a terceira ordem, queridos, é a ordem de atitude. Sempre fiz o que é certo aos teus olhos. As atitudes mostram quem realmente somos. Ezequias era um homem de ação, as suas ações glorificavam a Deus. Eu não vou ler para você por causa de tempo, mas em Crônicas, capítulo 29, versículo 3, vai falar que o templo estava fechado e Ezequias mandou abrir o templo. Ele estabeleceu o culto ao Senhor, versículo 20 a 36. Ele celebrou a Páscoa no 2 Crônicas 30. Ordenou que a coleta das ofertas, dos dízimos da casa de Deus, ao sustento dos sacerdotes e levitas. Ele entendia o reino de Deus, queridos. Lá do capítulo 29 até o capítulo 31, esse homem ele estabeleceu coisas que o pai dele nunca tinha estabelecido, que o pai dele foi o que tirou. Como Ezequias mesmo disse em suas orações, suas atitudes aos olhos do Senhor. Olha só, o que ele diz ali, ó? Sempre fiz o que é certo aos teus olhos, porque a gente procura fazer certo o que é aos nossos olhos. Eu acho que é certo isso, é ou não é? Não pensamos assim? Eu acho que é certo isso, mas a grande verdade é que temos que fazer as coisas certas diante dos olhos do Senhor. Diante de Deus está certo? Ah, mas todo mundo faz isso. Não, como disse minha mãe, você não é todo mundo. Ele obedecia à vontade de Deus. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e bons. Quer dizer que ele sabia que onde Deus estava contemplando os maus e os bons. Tudo que ele fazia, tudo que o pai dele fez de mal, ele foi lá e desfez. Tudo que o pai dele deixou de fazer, ele foi lá e fez. Eu vou dizer para você, queridos, quando Deus desperta alguém para buscar mais da presença dele, mais a presença dele terá. Quanto mais Deus desperta você para buscar a presença dele, mais a presença dele você vai ter. Em nome de Jesus, queridos. A gente não pode ser família dividida. A gente não pode ter, a gente não pode ter filhos que desobedecem o pai, que
desonram a mãe, ou então uma hora um não quer obedecer o pai para obedecer a mãe, daí desobedece o pai, daqui a pouco desobedece os dois. Não, os filhos têm que obedecer os pais. É preciso haver união, pois um reino dividido não subsiste. Não podemos ser divididos, queridos, e não precisamos ter dois senhores. Nossos filhos não podem ter dois senhores. O pai sempre diz não, a mãe sempre diz não, ou se diz sim, eu vou para a mãe. Não, o pai disse não, a mãe vai dizer não também. O pai disse sim, a mãe vai dizer sim também. Tem que ser assim, queridos. Coloquei aqui, quando todos queremos o que Deus quer, o que Deus manda, a união. Mas quando cada um busca o seu próprio interesse, há divisão. Sempre assim. A palavra de Deus também fala, queridos, que do reino subdividido não prevalece. Então nós não podemos ser assim. Eu gostaria de terminar, queridos. A palavra Ezequias, Ezequias, ele coloca de uma maneira muito complexa aquela mensagem que ele recebeu. Ele recebeu uma mensagem que há 3 dias ele ia morrer. Ele se põe diante de Deus. Ele começa a lembrar aquilo que ele fez diante de Deus. Ele começa a lembrar a fidelidade dele para com Deus. A grande pergunta para você: o que você precisa arrumar hoje diante de Deus? Quando colocamos a nossa casa em ordem, mesmo que enfrentamos problemas como Ezequias enfrentou doença, recebeu notícias tristes, notícia que ia morrer, ele ainda fala: lembra, Senhor, lembra, Senhor. Eu fico por aqui, queridos, mas eu queria que você nesse momento fechasse os teus olhos e comece a lembrar. Lembra da tua casa, o que você tem deixado de fazer, o que você precisa botar em ordem da sua casa. Coloque em ordem sua vida espiritual, seu relacionamento, suas atitudes. O que você tem colocado diante de Deus? O que Deus ouve, queridos, o que Deus ouviu que Ezequias tinha pedido. Deus fala pela boca de um profeta: tua oração foi ouvida. Senhor Deus, nesse momento, Senhor Deus, quero colocar assim na vida dos meus irmãos e irmãs, Senhor Deus. Queremos, Pai, pedir, Pai, a tua bênção sobre a vida deles, Pai. Queremos pedir, Senhor, a tua unção sobre a vida deles, Pai. Pai, Senhor, que a tua palavra venha entrar, Senhor, como espada, Pai, Senhor Deus, dividindo, Senhor Jesus, mostrando, Senhor Jesus, transformando, Pai. Espírito Santo, vem convencer, Senhor Deus, aquilo que falta precisa ser arrumado, ajustado, consertado, Pai. Peço, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu peço que você reflita durante essa semana. Põe para mim, Fábio, só o versículo 3 de 2 Reis, capítulo 20. Reis, capítulo 20, só o versículo 3. Gostaria que você pudesse refletir nesse versículo, queridos, essa semana. Lê todo o capítulo ali, a gente vai estar aprendendo mais desse texto. 23, 2 Reis 23. Isso, ali diz assim: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Começa a pensar, essa semana, queridos, lê esse capítulo. Eu deixo esse capítulo 20 assim para você estar meditando essa semana. E você tenho certeza que vocês vão ter milagres acontecendo na casa de vocês, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Amém, glória a Deus. Gostaria que você pudesse nesse momento abrir a sua Bíblia comigo em 1 Carta a Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. A gente vai passar para a ceia do Senhor. Eu convido a pastora Michele para estar aqui.